Luzes, câmera e ação! Bom dia, crianças! Um feliz sábado para todas vocês. Que bom estarmos aqui novamente para mais um sábado cultuarmos a Deus, para mais um sábado aprendermos mais alguma historinha que fala do nosso Papai do Céu. E todas as histórias que a tia Carla conta, elas estão aonde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. E o verso que a gente tem hoje, para a gente meditar, está em João, capítulo 14 e o verso 15, que diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que legal, crianças, quando a gente ama, a gente obedece e faz o melhor para demonstrar esse amor. Na historinha de hoje, a tia Carla vai mostrar para vocês algumas imagens e eu queria muito que você prestasse atenção. Observe o que está aparecendo agora na sua tela. É a imagem do nosso país. Olha que imagem linda. É aí que nós moramos. Você poderia me falar qual é o nome do nosso país? Quem aí sabe? O nosso país se chama Brasil. Olha que nome lindo. Nosso país é grande, é extenso. Alguém aí saberia me dizer quantas regiões tem o nosso Brasil? Olha o mapa que aparece agora. O nosso Brasil tem 5 regiões: Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. 5 regiões lindas. Agora uma pergunta mais difícil ainda. Alguém poderia me dizer quantos estados existem no nosso país? Vamos ver quem é inteligente? Vai aparecer o mapa aí agora. São 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a capital do nosso país. Agora a tia Carla vai fazer uma pergunta, eu acho que é bem fácil. Vamos ver quem vai acertar? Eu queria saber se você sabe em qual desses estados do nosso Brasil, do nosso país, que você mora. Olha, vai aparecer no mapa aí agora. Ela está pintada aí. Que região é essa? Perdão, que estado é esse? Em que estado você mora? Isso, no estado de Minas Gerais. É aqui que nós moramos, é aqui que nós vivemos e é aqui que nós somos felizes. Observem como o nosso país é grande. Observe quantas regiões ele tem. Só o nosso estado, Minas Gerais, ele tem uma extensão enorme de território. Agora, um país tão grande assim, como que ele pode ser tão organizado? Olha, inclusive ele tem uma bandeira. Olha aí a bandeira do nosso país. Ele tem uma faixa no meio, no centro, que diz assim: ordem e progresso. Tá, mas como ter ordem e progresso num país tão grande? Como que as pessoas conseguem se organizar? Tem um segredinho. Todo país é regido por uma lei. Existe uma lei nos países que se chama Constituição. É a Constituição Federal da República do Brasil. Esta Constituição, ela tem leis, todas as leis, olha como é um livro grosso, todas as leis que regem o nosso país e que precisam ser seguidas, elas estão escritas aqui, ó, neste livro. A Constituição do Brasil. Qualquer presidente, qualquer governador, qualquer pessoa que tenha um poder eleito pelo povo para estar governando o nosso país, precisa seguir essa Constituição. Vocês sabiam que na Bíblia o nosso Deus também deu uma Constituição para a gente? Ele deu uma lei muito especial para a gente? Quando o povo estava no deserto, indo em direção à terra prometida, Papai do Céu apresentou para eles uma lei muito especial, uma lei de amor, que eles deveriam seguir para que eles pudessem viver bem, viver organizados. Essa lei está escrita em Êxodo, no capítulo 20. O papai e a mamãe depois vai sentar com vocês e vai ler a respeito dessa lei, muito importante para a vida de cada um de nós e que nos faz felizes enquanto vivemos aqui na Terra.
Agora, eu queria perguntar para vocês. Vocês sabiam como foi que Papai do Céu apresentou a lei dos 10 mandamentos para a gente? Como foi que isso aconteceu? Quando foi que Deus deu essa lei para nós? Neste momento, a gente vai aprender como essa lei foi apresentada para os israelitas lá enquanto eles estavam no deserto. Assim, crianças, Deus orientou Moisés para que Moisés preparasse o povo para que ele pudesse entregar as tábuas da lei. E Papai do Céu falou assim, olha, diga ao povo para preparar o corpo, o coração, as vestes, a mente deve estar todo mundo purificado, para que eu vou descer no monte, o Monte Sinai, e vou me apresentar para vocês. E aí Moisés avisou a todo o povo do que estava acontecendo, mandou que eles se organizassem, e no dia especial, Moisés estava lá, esperando no monte. Toda a congregação de Israel se reuniu ao redor do Monte Sinai, esperando que o Senhor falasse. E naquele momento, crianças, a Bíblia nos conta que o monte tremeu, relâmpagos, trovões, trombetas, muito barulho, e Deus desceu sobre o monte. E a história, vocês vão ler depois com o papai e com a mamãe, Moisés subiu ao monte e lá em cima do monte, Moisés recebeu do Senhor as tábuas da lei. Essas tábuas muito importantes, em que foram escritas os 10 mandamentos, leis de amor, para que as pessoas vivessem bem e em comunidade e que principalmente adorassem a Deus sobre todas as coisas. E Moisés recebeu essas tábuas e ficou muito feliz, porque sabia que Deus estava guiando o seu povo. E sabe o que foi que essas pessoas falaram quando viram Deus descer sobre o monte, quando viram o poder de Deus sobre o Monte Sinai? Elas falaram assim: Senhor, tudo que o Senhor está falando, tudo que o Senhor está dizendo, nós vamos fazer, porque nós te amamos. E assim, a partir daquele momento, no Monte Sinai, as pessoas andaram de acordo com a lei que o Senhor havia apresentado. Olha que legal, crianças. A palavra de Deus nos oferece um guia. A palavra de Deus fala, olha, andem por esse caminho, porque assim vocês vão se dar bem. E é assim que a gente deve fazer para obedecer a Papai do Céu. Se a gente ama o Papai do Céu, a gente obedece às suas leis. A gente precisa ser muito grato a Deus, porque Ele se preocupa com a gente e em cada detalhe Ele quer o nosso melhor. Não vamos nos esquecer do nosso verso nesse dia, João 14, verso 15. Se me amais, guardareis aos meus mandamentos. Que possamos a cada dia obedecer com amor ao nosso Papai do Céu. Agora, tia Carla pede que em silêncio todos nós façamos uma oração ao nosso Deus. Querido Papai do Céu, muito obrigado por ter nos dado os 10 mandamentos, porque eles nos ajudam a sermos felizes e a obedecê-lo. Nos ajude, Papai do Céu, a sermos sempre obedientes e andarmos em seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, crianças. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e que a cada dia nós aprendamos a amar Papai do Céu e a obedecer aos seus mandamentos. E acorda, ficou fantástico. Feliz sábado para você. A gente vai continuando daqui depois de uma escola sabatina abençoada. Sempre tenho dito que o Senhor Deus tem nos abençoado. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu sei que a sua família é preciosa para você. Eu desejo conectar meu coração com o seu coração nesta manhã de sábado, para a gente juntos adorar o Senhor Deus. Os seus filhos estão sendo abençoados. Daqui a 10, 15 anos, eles estarão, se eles são pequenos, eles estarão estudando o coronavírus de 2020 nos livros didáticos da escola deles. E você poderá contar as histórias de como nós passamos por esse período. Em mais de 50 anos de história, nós nunca tivemos a igreja fechada por estes motivos. E agora nós estamos vivendo essa realidade, mas sem dúvida alguma o Senhor Deus está nos preparando para coisas muito maiores. Eu tenho enxergado aí as possibilidades de Deus. Deus vai abrir portas para a gente seguir com o Evangelho.
E sem dúvida, pessoas serão salvas. Elas enxergarão nesta crise que precisam receber Jesus, o doador da vida. Elas olharão para o céu e verão um Cristo que se aproxima, e nós estaremos preparados para encontrá-las e para apresentar o Evangelho eterno para elas. Que Deus siga te abençoando e que nesta manhã de sábado nós juntos tenhamos o coração unido para a gente se conectar com o céu e para que as bênçãos reservadas para esta manhã recaiam sobre nós e sobre a nossa família também. Eu quero, antes de continuar, convidar você para que a gente estude a palavra, ou melhor, para que a gente cante um hino. Antes de estudar a palavra de Deus, eu quero cantar um hino com você, para que a gente adore a Deus junto através de uma música. No ano de 2020, foi lançado pelo Ministério Jovem uma música linda. Tudo o que existe no universo foi criado por Cristo, foi criado para Ele e pertence a Ele. Todos os recursos, toda a terra, todas as pessoas são de Cristo. E nós queremos adorar a Deus com esta música, tudo por Ele. E eu quero que você adore junto comigo. Reúna aí os seus filhos, a sua família. E se quiser colocar no seu celular, um celular à parte. Se você quiser adicionar na própria TV, enfim, fique à vontade. A única coisa que nós desejamos é que nós juntos adoremos ao Senhor neste momento. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. Nossa
que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Glória a Deus, que bom adorar ao Cristo a quem tudo pertence. Nós estamos esperando a volta deste Cristo que é dono de tudo, que é doador da vida, da graça, é dono da salvação, e nós estaremos esperando para olhar nos olhos dele, para dizer: Senhor, eu sou teu, obrigado porque o Senhor voltou e me permite viver no lar celestial com o Senhor. Obrigado porque eu posso novamente nesse sábado entrar na sala da sua casa. Que prazer, viu? Entrar na sala da casa aí do pessoal do Quintino, dos meus queridos irmãos lá do Candidez, dos irmãos do Icaraí que estão nos acompanhando todos os sábados também, dos irmãos aqui da Central de Divinópolis, uma igreja grande, animada, do pessoal de Itapecerica, 70 quilômetros daqui de onde nós estamos, também Santo Antônio do Monte, Jardinópolis, Jusa Fonseca. Todos vocês estão sob os meus cuidados e é um prazer pastorear você, é um prazer cantar com você, é um prazer entrar na sala da sua casa e poder comunicar a palavra do Senhor para você e para a sua família. E saber que através da palavra o poder de Deus flui e encontra o seu coração e fortalece a sua fé. E, inclusive, esta palavra que será estudada hoje. E eu quero estudar com você um evento, ou melhor, um tema que tem sido incógnito para muitas pessoas. As pessoas têm tido dificuldade de compreender por que o milênio deverá existir e por que Cristo não porá um ponto final na história do pecado logo quando ele vier. Contudo, antes da gente retomar, antes da gente estudar a Bíblia, eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele nos ilumine, tanto para falar quanto para ouvir, que todos nós estejamos atentos para aprender sobre o Senhor Deus. Feche seus olhos aí e vamos orar. Bondoso Pai e eterno Deus, eu tenho a plena convicção de que em Cristo nossas orações são apresentadas diante do Senhor perfeitas, porque quando o Senhor as recebe como se fossem do seu próprio Filho. O Senhor lança sobre nós a perfeição do Cristo, a justiça dele nos é imputada e nós somos declarados seus filhos. E agora somos chamados a um processo de santificação que nos prepara para o lar celestial. Obrigado, porque nesta manhã de sábado eu me uno aos meus irmãos aqui em Divinópolis, nas cidades adjacentes, pessoas de perto e de longe, que através dos meios tecnológicos se conectam para adorar o Teu nome. Senhor Deus, queremos que o Senhor saiba que as limitações da vida na terra não nos impedem de reconhecer o Senhor como soberano Deus do universo e também Deus da nossa vida. Continua conosco ao longo desta manhã, que o estudo da palavra seja edificante e que nos faça sonhar mais ardentemente com o glorioso dia da volta do nosso bem-amado Salvador. Que a gente tenha condições de expectar, através do estudo da palavra, o bendito dia quando o Senhor vai voltar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos retomar aqui o nosso estudo e eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Apocalipse. Por favor, abra a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. O capítulo 20 de Apocalipse é o penúltimo capítulo da Bíblia e ele é o último capítulo que mostra o mal, que mostra o pecado, que mostra a ação do inimigo de Deus, que mostra as coisas como elas estão. Na verdade, esse é um capítulo de transição, não necessariamente numa ordem cronológica do capítulo 20 para o 21, mas sim numa ordem dos acontecimentos, dos fatos que dizem respeito à transição desta vida para a vida eterna que o Senhor Jesus está nos preparando. Você poderá acompanhar aí na sua tela agora, por uma questão de didática, eu estou colocando para você acompanhar os 3 períodos que a Bíblia ensina e entre os quais, ou seja, entre 2, o milênio está. Então você tem um período que antecede a volta de Jesus, esse período está
apresentado na teologia bíblica e adventista como o período escatológico. Ali está inserido Mateus 24, os eventos de pestes, de pandemias, de guerras, de maremotos, de problemas sociais e políticos. Aí está exatamente antes da volta de Jesus. E então você tem a segunda vinda de Cristo, e nesse momento ressurgem os mortos que morreram crendo. Neste momento, Jesus transforma os vivos salvos. Na segunda vinda isso acontece. E aí então inicia-se um período de 1000 anos, que nós também conhecemos como milênio. E então no milênio algumas coisas acontecerão, como você pode acompanhar na imagem que está aí. E então após o milênio nós teremos um dos principais fatos, com o juízo final, e além do juízo final, também a inauguração da nova terra, como o Senhor Jesus prometeu. Pedro disse: aguardamos contudo novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. E então após o milênio isso será real. Para que você compreenda perfeitamente como acontece esse período bíblico chamado de milênio ou de 1000 anos, eu preciso apresentar a você, como vai aparecer também aí na sua tela, por uma questão de didática, para você compreender mais facilmente, que os cristãos, de um modo geral, especialmente os cristãos protestantes, eles acreditam basicamente que haverá um juízo, que haverá a volta de Jesus de maneira real, ou que pelo menos Jesus vai voltar e vai arrebatar os crentes, né, que estiverem preparados. Eles acreditam que haverá um período de 1000 anos, que Satanás ficará preso e que no fim das contas a nova terra será estabelecida. De modo geral, os cristãos protestantes, eles creem nesses 5 fatos, nesses 5 episódios. A grande questão é como eles relacionam essas 5 coisas. E aí, divergências surgem de uma teologia para outra. No que diz respeito ao milênio, existem 3 básicas apresentações do que diz respeito ao milênio. A primeira delas é o amilenalismo, que diz respeito, foi criado na verdade por Agostinho ali no 4º século depois de Cristo, e Agostinho fez uma interpretação extremamente alegórica do Apocalipse. Para Agostinho, esse período de milênio nada mais é do que um período fantasmagórico, uma fantasia criada pelo apóstolo para dizer que haveria aí um período de prosperidade do evangelho que duraria 1000 anos, e que mesmo assim esses 1000 anos não seriam literais. Então, o amilenalismo é o primeiro tema, a primeira teoria criada ainda lá no 4º século, uma vez que até o 4º século, os anos ali 350, 370, 380 depois de Cristo aproximadamente, até esse período, a igreja primitiva, os apóstolos e os descendentes, né, dos apóstolos, eles criam que o milênio começaria logo após a volta de Jesus, ok? Então, daí se fez a transição com Agostinho de Hipona, um dos bispos de uma das igrejas da África, e passou-se a crer, então, nesse período fantasmagórico do milênio. O segundo é o pós-milenalismo, que quer dizer o seguinte: para os pós-milenalistas, a volta de Jesus se dará após o milênio, ou seja, haverá um período de paz e prosperidade na terra, inclusive se assemelha muito ao primeiro tópico. Haverá um período de paz e prosperidade do evangelho na terra, inclusive há uma ramificação que entende que os israelitas, ou seja, os judeus, vão voltar a ter alguma importância no cenário mundial e que a partir deles o conhecimento do Cristo vai se expandir por toda a terra, mas que só depois disso Jesus vai retornar à terra. Ou seja, tem um período de paz e depois Jesus retorna. Então nós já trabalhamos 2 tópicos que dizem respeito ao milênio. O amilenalismo, que é uma interpretação alegórica e diz respeito a um período fantasmagórico. O segundo coloca a volta de Jesus exatamente após o período de 1000 anos. E agora, por último, o pré-milenalismo, que diz respeito ao momento em que Jesus volta e então começa o milênio. Ainda dentro desse tópico, existem algumas divergências no meio cristão. A Bíblia apresenta de maneira muito clara e objetiva
que o milênio começa logo após a volta de Jesus e que não inicia-se aí um segundo tempo de chance ou uma segunda graça para aqueles que ficarem na terra. Aí que está a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que é interpretado por uma das linhas pré-milenalistas, ok? Então veja, a Bíblia apresenta, e esta é a visão bíblica adventista, e é adventista porque é bíblica, que Jesus volta e começa o período de 1000 anos, mas não há uma segunda chance. Os mortos, os perdidos ficarão mortos e serão mortos pela gloriosa volta de Jesus, e os salvos estarão no céu com o Senhor Jesus, e aqui na terra Satanás ficará preso circunstancialmente. Ou seja, aqui está o eixo do nosso estudo nesta noite. O que eu quero dizer a você é exatamente o que eu acabei de introduzir. Por que Jesus precisa de um período de suspense que dura 1000 anos? Por que existe um pré-milenalismo? Por que Jesus volta e então ainda inicia um período de 1000 anos no qual Satanás ficará na terra e os salvos no céu? Por que Jesus não põe um ponto final de uma vez e em sua volta gloriosa, porque ele não destrói definitivamente a Satanás? Eu quero ler com você o texto bíblico para que a gente possa mergulhar um pouco na palavra e deixar que a palavra fale conosco. O meu desejo, o meu compromisso é que a palavra do Senhor traga ao seu coração alento, traga ao seu coração força e determinação para a sua fé. E que você sonhe com esse dia do reencontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse, no capítulo 20, por gentileza. Apocalipse, capítulo 20, eu vou ler do verso 1 até o verso 6. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 6. Acompanhem comigo. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Esses textos são poderosos e eles nos apresentam um futuro que todo cristão anseia. O momento no qual nós inauguraremos a vida eterna com o Senhor Jesus no céu. Os 1000 anos, eles são necessários e eu vou apresentar os motivos pelos quais Jesus não porá um ponto final definitivo em sua segunda vinda e por que haverá ainda um período estendido de 1000 anos em que Satanás ficará na terra e os salvos ficarão no céu. Número 1. Quando Jesus estava no céu, antes de toda a história do pecado, Lúcifer, um grande anjo, um importante anjo no céu, levantou um questionamento contra Deus e iniciou uma série de ataques contra o Cristo. Ele pulverizou no universo que Jesus era injusto em atribuir leis no seu reinado e que ele não podia amar e ser justo ao mesmo tempo. Em resumo, o que ele fez foi lançar uma tremenda dúvida no coração dos anjos e também pulverizar uma dúvida em relação ao caráter de Deus em todo o universo. Logo, o drama do pecado, o drama da rebelião,
ele é muito mais sensível, ele é muito mais, desculpa a repetição, mas ele é muito mais dramático do que simplesmente destruir um anjo rebelde. Até porque, se fosse apenas uma questão de destruição do anjo rebelde, de provar que ele estava errado, Jesus poderia ter feito isso naquele momento em que ele o expulsou, ou melhor, no momento em que Jesus expulsou Lúcifer lá do céu. Se ele tivesse destruído a Lúcifer naquele momento, a dúvida pulverizada por ele permaneceria para a eternidade. Então, da mesma forma que de maneira sábia, Deus não destruiu a Lúcifer lá no céu quando ele começou a rebelião, de maneira sábia também é necessário que o universo tenha a possibilidade de fazer uma averiguação do porquê que Deus lidou como lidou com o problema do pecado. Como eu disse, é necessário que o universo seja colocado na sala do juízo. É necessário convidar todos os seres criados por Deus, entre anjos e outros seres criados à imagem e semelhança de Deus, para a sala do tribunal, para que possa se averiguar a forma como Deus lidou com o problema do pecado e, no fim das contas, se concluir que era necessário agir como Deus agiu. Desta forma, nós teremos o período dos 1000 anos para que todo o universo, ou melhor, em todo o universo, se extinga a possibilidade de dúvida. Então, num primeiro tópico, e veja que esse será diferente do segundo, num primeiro momento, é necessário que Deus dê mais 1000 anos para que agora os salvos no céu, reunidos com todo o universo incontaminado pelo pecado, concluam juntos que Deus agiu de maneira correta e de que o trato que ele teve com os anjos, o trato que ele teve com todos os seres criados antes da inauguração do pecado, era um trato correto. E que a forma de Deus lidar com o grande conflito também foi uma forma correta. Esse é o primeiro tópico. É necessário que o universo se assente na sala do trono e na sala do julgamento, a fim de que se possa concluir que Deus sempre agiu da maneira correta. Agora, o número 2, incrivelmente, diz respeito igualmente ao próprio Satanás e também aos salvos. Veja que os 1000 anos eles são necessários para que o inimigo tenha um tempo de autorreflexão. Desde que ele foi expulso do céu, ele não teve um tempo para refletir no quanto as suas intenções e ações foram maléficas para a criação divina. A terra, na volta de Jesus, ficará desolada. Essa palavra é repetida, ou melhor, repetidamente usada pelos teólogos. A terra ficará desolada, ficará destruída, e desolado é mais do que destruída. Ela ficará nostálgica, ela ficará isolada, não haverá mais produção, a terra não será mais fértil, não haverá mais vento, não haverá mais luz natural. Observe que a terra voltará a ser assim como era no Gênesis, sem forma e vazia, apenas com um diferencial. No Gênesis ela era sem forma e vazia. Agora ela está composta de toda a destruição causada por Satanás. Agora, o segundo objetivo pelo qual é necessário o milênio é para que o diabo tenha tempo suficiente para refletir em suas próprias ações. Ele será obrigado, e essa será uma imposição divina, como ele estará circunscrito a esta terra, ele perceberá que a terra virou o poço. E a única coisa que ele conseguiu construir nesse poço foi destruição. O diabo terá que mergulhar dentro de si para fazer uma autoavaliação. E quanto mais fundo ele cavar dentro de si mesmo, mais ele vai compreender o quão mau ele é e que a única coisa que ele conseguiu criar foi a maldade, a ruína e a destruição. Enquanto esteve lá no céu, ele questionou a Deus se Deus podia ter um reinado justo e amoroso ao mesmo tempo. Ele questionou a Deus se Deus podia ter uma lei e se essa lei não era restritiva da liberdade dos seus seres criados. Ele inaugurou, portanto, Satanás inaugurou, portanto, um reinado onde a lei pode ser quebrada, ou melhor, onde não há lei.
E o que teria acontecido do céu se Deus tivesse permitido que Lúcifer inaugurasse o seu reino sem lei lá no céu? Só olhar para a terra. Veja a tragédia que é a terra hoje. Isso teria acontecido com o céu, mas ele foi expulso. E agora, nesse período de 1000 anos, ele terá tempo suficiente para se autoexaminar, para mergulhar dentro de si e de suas emoções. Desde que fora expulso do céu há 6.000 anos, não houve tempo para que ele raciocinasse no mal que ele estava causando. Até porque ele, neste tempo todo, apenas pensou em causar mal e em destruir a imagem de Deus nos seres humanos. Agora ele está circunscrito à terra, ele e seus anjos, de forma que ele precisará refletir em suas ações. Tudo o que ele conseguiu fazer foi destruição e miséria, e será isso que ele terá para desfrutar durante os 1000 anos. Os mortos ficarão mortos nesse período. Os perdidos, melhor dizendo, ficarão mortos nesse período. Quando o Senhor Jesus aparecer no fulgor da sua glória, os perdidos, eles serão consumidos. Num primeiro momento, eles terão um desespero, mas depois a energia produzida pela glória do Cristo consumirá o pecado. E como muitas pessoas estarão presas aos seus pecados, lamentavelmente e estranhamente serão consumidas de igual forma. A terra ficará desolada, um vale de ossos secos. E este será o local de autorreflexão de Satanás. E aqui ele poderá concluir que, de fato, Jesus foi bom ao agir como agiu e que ele é justo em agir como age. Bom, no primeiro momento agora, esse é o momento de reflexão de Lúcifer e ele está circunscrito à terra. Vamos agora entender o que estarão fazendo os salvos lá no céu. Durante alguns anos, eu estive estudando a Bíblia com algumas pessoas numa determinada localidade e, incrivelmente, havia um pensamento entre elas de que esse período que nós passaremos no céu será um período para a gente ficar sentado em nuvenzinhas tocando harpas. Olha que engraçado. Ah, pastor, o céu será um lugar estranho e nostálgico e também entediante, porque a gente ficará lá sem muita coisa para fazer. Contudo, você percebe a ingenuidade, talvez infantilidade e equívoco desse pensamento? Porque durante os 1000 anos, os salvos que lá estiverem serão convocados para participar no juízo. A declaração de que Satanás merece a destruição, a declaração de aniquilação e extermínio do pecado e dos pecadores não será arbitrária e monocrática da parte de Deus. Como eu disse, se assim o fosse, ele teria feito isso há 6.000 anos, quando a rebelião começou lá no céu. De forma que os salvos que estarão no céu estarão trabalhando no processo de julgamento. E ao mesmo tempo em que eles são juízes, entre aspas, eles são também testemunhas. E eles estarão confirmando que Deus foi justo em agir como agiu. Que Deus pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo, inclusive na lida e no trato com aqueles que não estiverem lá no céu. Uma metáfora que eu tenho usado é a seguinte: imagine aí que você tem certeza de que determinada pessoa, a pessoa X, vai estar lá no céu. E aí você chega lá e não encontra essa pessoa. Você vai então questionar a Cristo, vai perguntar para o anjo por que a pessoa X, que era um religioso tão dedicado, uma religiosa tão atuante, por que ela não está lá? E então ele vai pegar o livro da vida dessa pessoa e vai mostrar quantas vezes ela errou, quantas vezes Cristo quis dar o perdão e quantas vezes essa pessoa rejeitou. E no fim desse processo, você vai concluir que Jesus deu oportunidades suficientes e que a pessoa que se perdeu não porque Deus declarou-a como uma não merecedora, como indigna da salvação, mas ela se perdeu porque ela rejeitou. Há um pensamento de J.C. Ryle, um teólogo inglês do século XVIII, que diz o seguinte: Jesus não levará para o céu ninguém que não tenha escolhido ir para lá.
Jesus não vai dar a você um destino diferente daquele que você mesmo escolher. De modo que os salvos que estiverem no céu, lá estarão comprovando que quem foi salvo porque permitiu que a graça operasse em seu coração. E ao mesmo tempo que quem se perdeu porque rejeitou a graça poderosa de Jesus Cristo. Meu querido, no céu, durante o milênio, nós estaremos vindicando o caráter de Deus. E este é o terceiro e último tópico. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem lidado há 6.000 anos com o dilema do pecado. Deus está desejoso, profundamente desejoso de estancar esse mal. Deus não enviou esse vírus. Deus não limitou nossa liberdade. Deus não acabou com a história de felicidade das famílias. Não. Deus está sofrendo por causa deste mal. Inclusive, há 6.000 anos, Deus decidiu isolar-se neste mundo. Deus decidiu voltar sua atenção para esta terra contaminada pelo pecado, de forma que a volta de Jesus se dará não só para que os salvos possam ir para o céu, ela se dará para que o Cristo, o Espírito Santo e o Pai possam definitivamente voltar para casa. Num primeiro momento, a Bíblia apresenta Deus no Antigo Testamento interagindo profundamente com a história da humanidade. Depois se discutindo um pouco mais o caráter de Deus e vem Cristo encarnado e se enclausura nesta terra durante 33 anos. Quando ele sobe ao céu, ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. De modo que Jesus voltará para que toda a criação dele seja restaurada, e os 1000 anos são necessários para que Deus seja considerado justo, para que ele seja considerado inocente. O terceiro e último tópico aponta para o próprio Deus. Nós estaremos nos 1000 anos comprovando que ele é justo, que ele é amoroso, a ponto de tomar o castigo eterno sobre si. Neste mesmo período, após a reflexão, a autorreflexão de Satanás e seus anjos, toda criatura se dobrará e Satanás será obrigado a reconhecer em sua própria consciência, uma consciência que ao longo de 6.000 anos ou mais foi manchada pela rebelião. Agora haverá um espaço em sua consciência, não para o arrependimento, mas para que ele conclua que Deus é justo, de que ele é digno, e toda a vasta criação de Deus reconhecerá: justos são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Meu querido, você estará neste grupo, no grupo dos salvos que estarão do lado de dentro da Cidade Santa, no grupo daqueles que agora sim herdarão a vida eterna. O milênio não é um período de estágio para ver se você vai se adaptar ou não. O milênio não é um período de adaptação ao céu, como se depois pudesse fazer uma troca. Não. O milênio é um período no qual toda a criação de Deus concluirá que ele é justo e misericordioso. Nada poderia ser mais glorioso do que isto. Nós olharemos nos olhos do nosso Senhor e com Ele nós viveremos para sempre. Nós tocaremos o seu corpo quente, receberemos o seu toque afável e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Sabe, lá em Belo Horizonte, no Parque Municipal, existem 4 bustos de 4 pessoas que tiveram participação grande na composição da história da capital mineira: Afonso Pena, Arão Reis, Augusto de Lima, Bias Fortes. Lá estão os bustos. Há 55 anos aproximadamente, esses bustos estavam na Praça 7 e agora eles estão no Parque Municipal. Esses bustos são um memorial, uma lembrança de pelo menos 4 homens que tiveram participação decisiva na história da capital de Minas Gerais. Sabe de uma coisa? O milênio não é um período para que se haja memoriais petrificados dos salvos por quem Jesus morreu.
Não. Você estará lá com seu corpo imortal e incorruptível. Você estará lá com a vida eterna que foi dada, reconstruída e reconquistada pelo Senhor do Universo. No céu não haverá um memorial de pedra com o seu rosto porque você foi salvo. Não, você estará lá. Olhe para esse céu, olhe para o milênio como grande expectativa. Olhe para o novo céu e para a nova terra, que será reconstruída após todo o universo concluir que Deus é amor. Há um texto de uma autora americana que diz o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro foi purificado. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor e o pecado nunca mais se levantará. Após o período dos mil anos, Satanás, seus anjos pecadores serão lançados num lago de fogo e enxofre. E então nós herdaremos a vida eterna, que obviamente jamais terá fim. Que o Senhor Deus enche o seu coração com a expectativa, para que em breve nós veremos o nosso Salvador voltando, para que na segunda vinda os mortos sejam ressuscitados, para que os vivos salvos sejam transformados de incorruptibilidade. Em breve isso vai acontecer, muito em breve. Escute esta canção que é cantada pelo Quarteto Arautos do Rei. Enquanto eles cantam, eu quero ficar aqui em oração para que Deus abençoe seu coração e aqueça a sua fé, para que você olhe para o futuro e inclusive para o período dos 1000 anos, sabendo que você é parte ativa e importante nesse processo. Que em breve esse dia chegue, que em breve nós inauguremos o milênio e que em breve nós conheçamos a face amorável do nosso bendito Salvador. Que Deus te abençoe enquanto você escuta essa música. Em breve, isso ainda faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. O mal me impõe dia e noite o seu fardo. A paz dura só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá alívio. Em breve isso ficou escrito. Para muitos, poeira de um velho livro. Milênios depois, tudo parece um mito. Viver pela fé, alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas. O que é o futuro para aquele que é absoluto? E me alcançou na hora da minha angústia. Em breve
feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou, jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito. Glória a Deus. Ainda faz sentido aguardar o Senhor Jesus. Ainda faz sentido expectar a sua volta. Em breve nós veremos o nosso Salvador. Quero orar para que Deus fortaleça em seu coração as verdades descobertas nesta manhã e que, de fato, quando Ele vier, com grande alegria, Ele olhe nos seus olhos para dizer: filho, vamos para casa, vamos terminar essa história, porque o mal já vai longe demais. Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Querido Deus e amoroso Pai, que prazer poder apresentar a igreja que está reunida nesta manhã diante do seu trono e saber que o Senhor não rejeita a oração de um filho seu. E saber que mesmo nas dispensações, nas diásporas, quando a igreja foi espalhada e quando ela é espalhada, o Senhor é suficientemente poderoso para mantê-la unida, mantê-la no foco e dar a ela evidências de que em breve o Senhor vai voltar. Que nós aprendamos com as lições deste período e que olhemos ainda mais firmemente para o autor e consumador de nossa fé, que em breve virá. E que, quando Ele vier, nós estejamos no grupo daqueles que hão de recebê-lo com alegria, para dizer como Isaías: este é o Senhor a quem aguardávamos. Em sua salvação alegraremos-nos e exultaremos. Ó Senhor, nós estamos te aguardando. Venha logo, venha em breve, venha nos buscar. Abençoe a sua igreja, fortaleça a fé dela, permita que o Evangelho continue sendo disseminado, até que ele se cumpra, e então o Senhor tenha toda a razão necessária para retornar a essa terra. A tua bênção eu peço, e faço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que o sábado seja para você um grande dia, que você desfrute da companhia dos seus filhos, da sua família, e que a gente tenha o coração sempre unido, aguardando a manifestação do nosso amado Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde, e dê a você um ótimo dia de sábado. Em breve, isso ficou escrito.
Espírito.